vontades. Se ele é um acordo de vontades, eu tenho que expressar a minha vontade. Se eu ocultar uma vontade, eu já tenho ali o quê? Um dolo de surrupiar a marca, eu tenho ali envolvido uma má-fé. Então, a partir do momento que eu envolvo uma má-fé, uma intenção oculta, aquele contrato ele poderá ser anulável. Né? Então, ele teve diversas chances durante o decorrer do contrato para anular, mas eles nunca fizeram isso, né? Ficaram sempre empurrando com a barriga, e aí a gente percebe que eles eram um pouco antiquados em relação a algumas coisas, e o Uruguai já bem inovador, já buscava realmente amparo jurídico, coisa que eles não faziam, eles iam realmente muito na questão da honra, da boa-fé, da conversa, o poder da palavra, né, que antigamente a gente via muito isso, eu dei minha palavra, eu sou um homem de palavra. Hoje em dia, por isso que a gente tem esse medo do contrato verbal, por essa questão que antigamente tinha muito essa fé na palavra, no que se diz, e hoje em dia já não tem muito. E aí as pessoas optam realmente por fazer algo bem organizado, bem escrito, bem desenhado, porque se você fechar um acordo verbal e você não tiver testemunha, vai ser a sua palavra contra a dele lá na justiça. Mas você disse, não, eu não falei, você entendeu errado. Por quê? Porque o verbal, ele deixa muitas interpretações. Né? Ele é muito aberto em relação à interpretação. E o contrato escrito, um contrato expresso, ele já é firmado, é isso, está aqui. Por mais que, às vezes, a gente, quando vai assinar um contrato, as cláusulas bem pequenininhas, a gente não entenda alguma coisa, né, como nos contratos de adesão, a gente não entende alguma coisa, mas acaba assinando, mas está ali, está escrito. Então, a responsabilidade de interpretação do contrato é minha, né? Então, ninguém tem a obrigação de me explicar, colocar um contrato com palavras, digamos, mais fáceis, de maior facilidade de interpretação, né? Mas no caso do Uruguai, ele realmente não, no caso dos irmãos McDonald's, eles realmente não buscaram a justiça, tá? Mas alguém quer fazer mais algum comentário sobre essa questão de contrato unilateral, bilateral, plurilateral? Satisfeito, Gleice. Obrigado. Acho que só. Nada. Pois vamos aqui falar um pouco da questão 4. A questão 4, ela pergunta o seguinte: a ignorância do vício pelo alienante à época da tradição o exime da responsabilidade? O que é isso, Gleice? O que essa questão está perguntando para a gente? A ignorância do vício é eu não conhecer o vício, tá? Eu vou vender aqui meu carro para a Samara, mas eu não tenho conhecimento que o meu carro tem um defeito, um vício oculto, muitas vezes até de fábrica, mas eu não tenho conhecimento porque esse vício nunca se apresentou. Digamos que é um problema no airbag, pronto, um problema no airbag. Mas como é que eu vou saber que ele tem esse problema do airbag se ele nunca precisou ser acionado? Né? Então, é um vício oculto, mas que eu não tenho conhecimento. Ou seja, eu sou ignorante em relação àquele vício. Mas eu vendi o carro para a Samara. E o carro foi com vício. O fato de eu não conhecer, explica para mim esse negócio aí para mim, por favor. O fato de eu não conhecer esse vício antecipadamente, ele me exime de responsabilidade ou não? O que vocês acham? O fato de eu não conhecer o vício, eu fico sem ter responsabilidade, eu vendi o carro com vício para a Samara, mas eu não sabia do vício. E aí, minha responsabilidade acaba por conta disso? Ou eu continuo com responsabilidade civil em relação a esse vício? Eu acho que não, que ainda tem responsabilidade, já que está dentro do prazo, né? Por mais que a pessoa não saiba, mas ela tem a responsabilidade. Pronto. Exatamente. Quem está aí com o código, coloca bem aí para a gente responder essa questão, o artigo 444, justamente o que a Samara falou. A responsabilidade, ela ainda subsiste, independentemente de eu ter conhecimento ou não. Alguém lê para mim o artigo 444? A responsabilidade do alienante subsiste ainda que a coisa pereça em poder do alienatário, se perecer por vício oculto já existente ao tempo de tradição. Exatamente. Então, o que esse contrato geraria? Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Se eu não tinha conhecimento do vício e eu vendi para a Samara tem o direito de dizer, não, Gleice, eu não quero, porque o seu carro tem um vício, aqui no airbag, eu quero devolver o seu carro e quero o meu dinheiro de volta e as despesas que eu tive com o contrato. O que é essa despesa com o contrato? Se ela tiver um aparato jurídico, advogado, os custos com cartório, tudo isso ela tem direito de receber. Agora eu pergunto para vocês, ela
tem direito de entrar com uma ação contra mim de indenização, buscando também perdas e danos? O que vocês acham? Eu acredito que não, Gleice, porque não teve o dolo de vender com aquele vício, né? Não tinha conhecimento. Por que ela não tem esse direito? Porque eu não sabia do vício. É diferente da primeira questão. Lembra que na primeira questão, a vendedora do móvel com cupim, ela sabia do vício? Ela sabia do defeito, lembra? Ela sabia. E quando ela sabe, ela vai pagar também perdas e danos. Mas aqui no caso, eu não sabia. Eu não tinha ciência, né? Eu não sabia que o carro tinha esse vício, era um vício de fábrica. Lembra que a gente leu o artigo 443. Se o alienante conhece o vício ou defeito, ele restituirá o que recebeu, mais perdas e danos. Mas se eu não tenho conhecimento, a gente vai desfazer o negócio, uma ação redibitória. A Samara diz, não, Gleice, eu quero desfazer, ação redibitória. Vou te devolver o teu dinheiro, tu devolve o carro e eu devolvo também os custos que você teve em relação ao contrato, certo? Mas ela também pode entrar com uma ação estimatória, que também é um tipo de ação edilícia. Ação edilícia, nós temos redibitória ou estimatória. Aí, na estimatória, ela vai dizer, não, Gleice, eu gostei do carro, o carro me serve, eu adoro o carro, mas eu quero um abatimento no preço, porque ele tem esse vício. E como o airbag não é uma coisa aparente, eu quero ficar com o carro. Aí vai ser o quê? Uma ação estimatória. Essa ação estimatória, onde eu vou reduzir o preço do carro para a Samara, vou dar um abatimento no preço para a Samara se manter com o carro, né? Certo? É isso normalmente que nessas ocasiões o pessoal faz, né? Acontece alguma coisa, eu vou consertar, levo para autorizado, ajeito, aí a pessoa quer continuar com o carro, aí conserta e entrega novamente, né? Quer dizer Exatamente. que é estimatórias, né? Isso, exatamente. Quem é que vai dizer se é estimatória ou se é redibitória? É uma faculdade de quem? Da Samara, que comprou. É uma faculdade... Só passar a aluna no latim aqui, porque eu tô na aula. Gleice. Oi, Samara. Essa questão do airbag aconteceu com o meu namorado. Ele comprou um carro. Com 30 dias ele bateu. O airbag não acionou. Não acionou, só veio acionar uns 10 minutos depois. E aí ele nem foi atrás mais. E um airbag é bem carinho, né? Pra colocar de novo. É um exemplo, né, de um vício oculto. Mas o airbag, ele só estoura na velocidade X lá, numa pancada, dependendo da pancada. Aí o que pode acontecer... Não, mas ele vinha com mais de 100 km numa pista, bateu numa vaca. Ah, então tá com defeito. Certo? Pronto. Vamos passar ou a gente ainda tem alguma coisa a comentar em relação à ignorância do vício? Lembrando, a ignorância do vício é eu não conhecer. Não sei do vício, eu não posso ser responsabilizada por uma coisa que eu não sei. Porque como o Eduardo falou, não teve esse dolo, não teve essa má-fé, não teve essa intenção de passar o veículo para frente porque tinha um vício oculto. Agora, já como situações que a gente vê cotidianamente de pessoas que têm um veículo, uma moto, um carro e tem um problema e quer passar para frente, a gente escuta isso até nas oficinas, né? Leva o carro na oficina e diz, olha, seu carro está com problema, passa para frente, compra um novo, né? E aí já tem má fé, aí o comprador tem direito, além de receber o dinheiro de volta, custo do contrato também a perdas e danos, que é uma indenização, digamos, extra patrimonial, né? De valor pecuniário, mas ela é extra patrimonial porque ela te gerou algum dano, alguma perda. Eu comprei para trabalhar e não pude utilizar, fiquei no prego na rua, enfim, né? Certo? Vamos para 5. Passe aí, Michel, por favor. A 5. A teoria da responsabilidade pelos vícios redibitórios se aplica a todos os contratos onerosos. Todos os contratos onerosos em que a prestação e a contraprestação são certas e equivalentes, bem como as doações gravadas com encargo. Antes de vocês me responderem, eu vou dizer para vocês uma coisa. Gleice, o que é doação gravada com encargo?
A doação gravada com encargo é a mesma doação onerosa. Gravada com encargo, o encargo a gente subentende que é uma contrapartida. Então, é um contrato de doação, mas ele é oneroso ou gravado com encargo porque ele tem uma contrapartida. Olha, eu vou doar essa casa aqui para o meu filho, mas ele vai ter que plantar milho, feijão nesse terreno ao redor da casa, ele tem que tornar a propriedade fértil, ele tem que tornar a propriedade com valor econômico maior, ele tem que fazer um plantio, ele tem que usar a propriedade com essa finalidade. É uma doação, mas é uma doação onerosa, é uma doação gravada com encargo, tá? Então, assim como ela diz, a teoria da responsabilidade dos vícios redibitórios se aplica a todos os contratos onerosos. Até aqui, ok? Sim. Gleice, reforçou o que é o vício redibitório mesmo? Pronto, o vício redibitório é um vício oculto que ele tem como finalidade redimir, desmanchar o negócio jurídico. Por isso que ele é chamado de vício redibitório. Ele é um tipo de vício oculto que vai gerar uma ação redibitória, uma ação de desmanche do negócio jurídico, tá certo? Ah, entendi, Vício obrigado. oculto que vai desmanchar o negócio. Aí a gente chama ele de vício redibitório, que ele vai gerar uma ação redibitória, tá? Então, a teoria da responsabilidade pelos vícios redibitórios se aplica a todos os contratos onerosos, ok? Em que a prestação e a contraprestação, ou seja, o que ambas as partes têm em comum em relação à particularidade do contrato, são certas e equivalentes, bem como as doações gravadas como encargo. Vocês acham que essa está correta ou está errada? O que vocês acham? Ela está correta. Gente, a gente acabou de falar disso aqui. É só mesmo uma questão de interpretação da questão. Por isso que eu sempre aconselho ir marcando as palavras-chave da questão. A teoria da responsabilidade pelos vícios redibitórios se aplica a todos os contratos onerosos? Ok. Em que a prestação e contraprestação, que é isso? Eu sou uma parte do contrato que é a outra. Eu presto algo e a outra parte contrapresta outra. Né? É um contrato bilateral. São certas e equivalentes, ok. Bem como as doações onerosas ou gravadas com encargo. Lembrando que sempre que for uma doação onerosa, também conhecida como gravada com encargo, ela pode dar, sim, início a uma ação redibitória de desmanchar esse contrato. Só não cabe ação redibitória em doação pura e simples. Dei, entreguei, pronto. Então, não cabe ação redibitória, tá? Mas se tem uma contrapartida, todo contrato que tem uma contrapartida, ele vai caber uma ação redibitória se tiver ali um vício. Eu vou pedir para vocês colocarem aqui no artigo da questão 5, questão 5 bem aqui, eu vou dizer para vocês o artigo, deixa eu ver se eu anotei bem aqui. Pronto, coloquem bem aí, eu deixei anotado aqui o artigo 441. Ele diz, alguém pode ler o 441 para mim? Já está aberto aqui, senhor. Pode ler? Pode sim, Samara, por favor. A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos que a tornam imprópria a uso a que é destinada ou lhe diminuam o valor. Exatamente. O que é esse contrato comutativo? Alguém sabe o que é contrato comutativo? Por que usa essa nomenclatura comutativo? Contrato comutativo, eles são aqueles contratos que têm prestação certa e determinada. Ele pode, né, sendo ele oneroso e bilateral, sempre que ele tiver uma prestação certa e determinada, e ele for oneroso e bilateral, sempre que ocorrer isso, ele é um contrato comutativo. E os contratos comutativos, se vierem com vícios ocultos, eles podem gerar uma ação redibitória. E vício oculto que gera ação redibitória, ele é chamado de vício redibitório. Certo? Ok essa questão?
Contrato comutativo seria um carnê, é um exemplo de um contrato comutativo, porque ele tem essas características de prestação certa e determinada. Eu já sei qual é o valor da prestação, já é predeterminado isso, é certo aquele dia, aquele prazo para eu pagar. Ele é oneroso, envolve valor pecuniário, dinheiro, e ele é bilateral. Eu estou pagando um carnê porque eu adquiri um produto. Então, eu tive uma partida, que foi o produto, a geladeira, o fogão, e eu estou dando uma contrapartida, que é a onerosidade. É excelente exemplo do carnê, tá? A maioria dos contratos, eles são comutativos, mas existem contratos que não são comutativos, doação pura e simples, diversas outras coisas, né? A gente pode. Passe a questão, se ninguém tiver mais nenhum comentário sobre assim, que a gente vai para 6, tá? Eu tinha planejado ficar até 10, mas se ninguém se importa, a gente ficar até 10h30, já é 10h15, 10h40. Não, tá. Se vocês puderem, tá bom? A gente vai ficando, né? Até a gente entender melhor aqui. Então, tu começou mais tarde, foi, Gleice? Mulher, eu tive um problema. Eu entrei 9 horas e tudo, mas quando eu comecei a conversar, aí eu não estava escutando as pessoas. Aí eu saí, voltei, aí depois a gente tentou gravar e eu não consegui. Alguém está gravando aqui, conseguiu gravar, que eu não consegui. Aí a gente teve uns contratempos, mas também não foi muita coisa, né? Não. Umas 9h26, só que a gente começou a trabalhar o conteúdo. Antes a gente estava só conversando, a importância da monitoria e tal. Sim. Viu? Pronto, vamos para a questão 6. A questão 6 eu acabei de falar sobre ela, vou deixar que vocês respondam ela. A garantia contra evicção e vícios redibitórios, ela vigora em todos os contratos abaixo, exceto o contrato de compra e venda, doação pura e simples, retrovenda ou permuta. Passa o slide. Bora, Michel. Michel, acorda, Michel. Passe aí, por favor. Isso, pronto. Gente, vamos aqui, ó. A garantia contra evicção. Gleice, o que é evicção? Alguém lembra o que é evicção? Vamos revisar? Evicção é a perda da posse ou da propriedade de um determinado bem. A evicção ela é uma garantia legal. Por exemplo, eu comprei um terreno do Franco, e decidi vender esse terreno para a Samara. Aí a Samara fica assim, será mesmo que a Gleice é a proprietária desse terreno? Será que ela não deve o Franco ainda, apesar de ela estar com toda a documentação ok aqui no nome dela, será que ela não deve o Franco? Eu vou colocar aqui na cláusula do meu contrato a evicção. A evicção é no caso de futuramente o Franco vier a reclamar a posse ou a propriedade desse terreno, a Samara, se ela vier judicialmente a perder a posse ou a propriedade desse terreno, ela ter o direito de quê? De cobrar a mim o valor que ela pagou pelo terreno. Ou tem uma casa aqui, eu vou alugar essa casa para o Eduardo, mas a casa não é minha. Eu vou alugar porque é da minha mãe. Vou alugar aqui, Eduardo, aqui é a casa da minha mãe, eu vou te alugar. Aí, futuramente, passam 2 meses, minha mãe diz, não aluguei essa casa não, Eduardo. Não, você pode sair da minha casa. Aí você diz, não, mas eu já paguei 6 meses adiantado da Gleice. Mas a Gleice não é a proprietária e nem tem procuração para fazer isso. Então, é o quê? Quando ele perde essa posse, essa propriedade, e ele vem até mim me cobrar o que ele pagou, isso é o que a gente chama de evicção. E a evicção, ela deve ser colocada no contrato, né? Que esse contrato é passivo de evicção. No caso de você perder a posse, a propriedade, por conta de uma sentença judicial de que um dono anterior a você reclamou a posse daquele terreno, daquele imóvel, daquele bem, e você veio a perder, então você vai cobrar de mim. É isso que é evicção, tá certo? Então ele pode recobrar de quem lhe causou esse prejuízo. No caso, eu que vendi uma coisa que não era totalmente minha, ou vendi uma coisa que eu sou herdeira, mas eu não tenho a posse, não tenho uma procuração para fazer isso, né? Então, a questão diz o seguinte, a garantia contra evicção e vícios redibitórios vigora em todos os contratos abaixo, à exceção do contrato de
Compra e venda, Doação. doação pura e simples, retrovenda ou permuta. Doação pura e simples. Lembra sempre, doação pura e simples, não cabe evicção, não cabe vício redibitório, porque ela é pura e simples. Eu que recebi a doação, eu não tenho nada a perder, eu posso não ganhar. Ai, meu pai me deu esse terreno, dizendo que esse terreno E nem tinha um reclamar. e nem reclamar. Aí meu pai me deu esse terreno, dizendo que tinha um poço profundo aqui, mas o poço profundo, a água é salobo, a água não presta para consumo. É um vício, oculto, porque ele disse que tinha um poço, né? Mas eu posso reclamar isso do meu pai? Não. Por quê? Porque foi uma doação pura e simples. Eu não tenho nenhuma contrapartida em relação a isso. É uma doação pura e simples, eu não estou perdendo nada, eu só estou deixando de ganhar. Agora, se o meu pai disse, Gleice, eu vou te dar esse terreno, vou te doar esse terreno, que tem um poço profundo, mas você tem que explorar. Aí já é uma doação onerosa, porque está lá no contrato que ele disse que eu só vou ganhar se eu explorar esse poço. Se eu vier a vender água, por exemplo, desse poço, aí quando eu vou verificar a água não presta para consumo humano, aí eu posso reclamar do meu pai. Aí eu posso entrar com uma ação porque tem um vício redibitório. Por quê? Porque não foi uma doação pura e simples. Ela é onerosa, ela me deu uma contrapartida. Vocês entenderam? Deu para entender? Ou não? Me digam aí. Alguém tem dúvida ainda em relação à doação pura e simples e onerosa? Não. Pronto. Então, a resposta da 6 seria a letra B, né? Porque, lembra sempre, doação pura e simples não entra vício redibitório, porque foi pura e simples. Michel, passe aí, por favor, para a questão 7. Pronto. Isso que a gente já até falou, diferenciação redibitória e ação estimatória. Ambas são ações edilícias. Ações edilícias que são oriundas de um vício oculto. Aí eu tenho duas opções, ou redimir, desmanchar o negócio, ou uma ação estimatória, que tem como objetivo abater do valor que eu paguei um desconto porque veio aquele vício oculto. Lembrando que quando o vendedor tem conhecimento do vício oculto, tem conhecimento prévio, usa de má fé e me vende mesmo assim, ele também tem a obrigatoriedade de me indenizar por perdas e danos. Mas se ele não sabe, ele não tem essa obrigatoriedade, certo? Então, ação redibitória, eu quero redimir, desmanchar o negócio. Ação estimatória, eu quero abater do preço que eu paguei um valor pecuniário referente àquele vício, aquele defeito daquele bem móvel ou imóvel. Lembrando que os imóveis também têm vícios ocultos, né? Uma estrutura. Por isso a importância de quando a pessoa for comprar qualquer produto, seja ele qual for, você sempre fazer aquela revisão nele, né? Levar uma pessoa que tenha conhecimento para entender se tá ok, se tem algum defeito, né? Aí Exatamente. você gasta um pouquinho mais, mas pelo menos você não fica no prejuízo. Exatamente, porque o vício oculto, como o nome já diz, é justamente isso que a Samara disse. É uma coisa que eu não estou vendo a olho nu, é uma coisa que eu não tenho instrumento técnico para conhecer. Eu não conheço de carro, então a olho nu eu não vou saber dizer se ele tem um problema ou não, né? Por isso que ele é oculto, porque eu não estou vendo, não estou sabendo. Como a Samara disse, é importante que a gente leve alguém que entende para detectar se há um vício, um erro, um defeito oculto, tá? O que é a evicção? A gente também acabou de falar, né, sobre a evicção. Ela é a perda da posse, a perda da propriedade, em virtude de um determinado negócio que foi feito, mas eu fiz, mas existe aí uma barreira ou algo obscuro, outra pessoa que pode vir a reclamar a posse daquele bem. Então, sempre que você tiver dúvida, você coloca a cláusula da evicção, tá? Mas a evicção, ela pode ser, digamos assim, ela pode ser pedida, ela pode ser buscada, mesmo que não esteja lá no contrato, né? Eu também posso buscar isso, cobrar quem me vendeu o produto que não era dele. Ele me vendeu algo que não era dele, né? E eu não vou ficar no prejuízo. Lembrando que a gente está falando do âmbito civil, de direito civil, porque quando alguém vem para mim vender um produto que não é dele, no âmbito penal, isso é o quê, meu povo?
Isso é estelionato, né? Isso é estelionato. Alguém chega para mim, olha, me compra isso aqui e tal e tal. Se não é dele, é estelionato. Mas se ele furtou um produto e vem me vender, eu vou estar receptando um produto oriundo de um furto. Então, assim, para a gente não confundir a questão penal com a questão realmente civilista, tá? Porque na questão civilista, que da evicção, eu vou perder a posse, a propriedade. Ou seja, eu já estou em posse e eu estou acreditando que aquilo é meu. Só que, na verdade, não é meu, porque tem uma outra pessoa que está reclamando aquilo, que é um proprietário anterior, ou seja, quem me vendeu não tinha legitimidade para me vender. Alguém levantou a mão? Foi eu, Gleice. É porque eu ainda estou com um pouquinho de dúvida assim da evicção. Geralmente quem deve estipular ela a cláusula é o que? É o dono do imóvel? Pronto. Quem vai reclamar a evicção é você que está se sentindo lesado. A evicção é você cobrar de quem te vendeu aquilo, se passando por dono ou não sendo inteiramente dono. Você vai cobrar de quem te vendeu. É um exemplo que eu dei aqui bem claro. Eu tenho uma moto, eu vou te vender. Eduardo, me compra essa moto, ela custou R$8.000. Aí você diz, tá bom, beleza, eu vou te comprar, tá aqui, vou te dar 4.000. É muito comum isso no interior. Eu vou te dar 4.000 e vou te pagar 10 parcelas de 400. Quando eu terminar de pagar, tu passa pro meu nome. Eu não vou passar agora porque eu ainda vou te pagar. Isso acontece muito no interior. Eu digo, pronto, Eduardo, beleza. O Eduardo me deu 4.000, o Eduardo começou a pagar as parcelas da moto, e quando ele terminou de pagar, ele, pronto, Gleice, agora vamos transferir a moto pro meu nome. Aí chega o meu esposo e diz, não, essa moto não é dela, não, essa moto é minha. Ela não poderia ter vendido, a moto é minha e eu vou pegar minha moto de volta. E aí, o Eduardo vai ficar no prejuízo? O Eduardo é o evictor. Ele vai entrar com uma ação de evicção. Contra quem? Contra o meu esposo ou contra mim? Contra mim, que fui eu que vendi para ele, né? Fui eu que vendi uma coisa que não era minha e um proprietário anterior ao Eduardo reclamou na justiça o direito de propriedade, teve a sua propriedade, conseguiu a sua propriedade. O Eduardo vai ficar no prejuízo? Não, ele vai entrar com ação de evicção contra mim. E eu vou ter que pagar ao Eduardo o valor que ele pagou, eu vou ter que pagar todos os custos que ele teve. Ele pode entrar também com a questão de dano moral, ele pode entrar com a questão de perdas e danos, enfim. Então, a evicção, na prática, para a gente entender melhor, simplificando, é isso. É quando você perde o seu direito de posse, o seu direito de propriedade, em virtude de uma sentença judicial que tirou aquele bem de você e transferiu para um anterior dono. Porque ele, legitimamente, é o dono da coisa. Você não deveria ter comprado sem a anuência dele. Então, você não vai ficar no prejuízo. Aí você vai entrar com uma ação de evicção daquele contrato. Contrato de compra e venda daquela moto que eu lhe vendi. Você vai entrar... Eduardo. Perfeito, entendi. Obrigadão. Nada. Agora pode passar, Michel. Vamos para 9. Vamos para 9. Michel. Pronto. Obrigada, tá, Michel? Vamos aqui analisar as alternativas da 9 diante do que a gente estudou hoje. Com relação aos contratos previstos no Código Civil Brasileiro, considere as afirmativas a seguir. Gente, sempre que você fazer uma prova, você lê assim com calma, grifando, parando no meio das orações. Tem 2 orações, vou analisar primeiro uma oração, depois analisar outra, dentro da mesma frase, né? Vou analisar por pedaço a questão, digamos assim, porque quando você lê uma frase extensa, aí você fica mais difícil você identificar onde está o erro, se ela está correta ou não. A 1 diz o seguinte, ó, a gente vai lendo paulatinamente. Se o alienante conhecia o vício da coisa, aí eu já lembro, pronto, quem vendeu conhecia o vício. Se ele conhecia o vício, ele está passivo de perda e dano, ele teve má fé, pronto. Se o alienante conhecia o vício da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Se não o conhecia, tão somente restituirá o valor recebido mais despesas do contrato.
Tá certo ou tá errado? Vamos aqui para o artigo 443, gente. Lê aí, Samara, o artigo 443. Pode ser outra pessoa também, que tiver aí com um artigo mais fácil. O artigo 443. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Se o não conhecia, tão somente restituirá o valor recebido, mas as despesas do contrato. Ela acabou de ler o que está na questão, letra da lei, artigo 443, letra da lei, está correta. A gente já falou isso. Se eu conheço que o defeito, se eu sei que tem um defeito, mas mesmo assim eu vendo, eu tenho que pagar o que a pessoa me pagou e ainda perdas e danos. Mas se eu não conheço, eu vou pagar só o valor recebido, mais as despesas do contrato, se a pessoa reclamar através de uma ação redibitória. Mas se ela reclamar através de uma ação estimatória, eu vou abater, a gente vai calcular e abater no preço do item, né? Então, artigo 443, letra da lei, ela está correta. Pronto. 2. Nos contratos de adesão, a gente já para. Adesão, aqui eu vou falar de contrato de adesão. São plenamente válidas. Gente, cuidado com essas palavras, assim. Quando você vai fazer uma prova, quando tem um termo plenamente, sempre, aí você já fica com o pé atrás, porque nem tudo é sempre, nem tudo é pleno, principalmente no direito. Tudo é muito subjetivo, é relativo. Então, quando ele afirma uma coisa com veemência, aí você olha já com o pezinho atrás, tá? Nos contratos de adesão, são plenamente válidas as cláusulas que estipulem renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Aqui vocês vão lembrar, quando vocês estudaram os contratos de adesão. Aí eu vou pedir vocês para colocarem bem aí no artigo 424, que ele fala do contrato de adesão. Gente, o direito civil, ele é muito bom. Às vezes a gente tem uma antipatia com o direito civil, mas ele é muito bom. Por que ele é muito bom? Porque não precisa de muita interpretação. O que está no código e acabou. Tudo no direito civil está no código. É diferente do direito penal, que precisa avaliar circunstâncias, né? Muito relativo, e avalia o dolo, avalia isso, aquilo aqui. No direito civil é puro e simples. Artigo 424, aí o Franco colocou. Alguém lê aí para mim, nos contratos de adesão, rapidinho. Vamos lá, leiam aí o 424, tá aí no chat. Lê aí você, Franco, colocou? Os contratos de adesão são nulas as cláusulas que estipulem a renúncia antecipada do aderente a direito resultante da natureza do negócio. Pronto, ela já negou totalmente a questão 2, porque são nulas as cláusulas que estipulam renúncia antecipada. Contrato de adesão, como aquele contrato que eu fiz com o celular, com a operadora da TIM, é um contrato de adesão. Só fui lá, já está pronto, o contrato só fiz assinar. Já está pronto. Eu posso renunciar antecipadamente? Essa renúncia antecipadamente, ela vale? Ou eu, ou a própria operadora? Eu posso assinar um contrato com a TIM aqui de 24 meses, de um plano X, e ela colocar lá no contrato de adesão, o contrato pronto, que eu não estou nem discutindo com ela, as cláusulas. Ela pode dizer que ela pode renunciar isso por 6 meses ou ao tempo que ela quiser? Não, porque é um contrato de adesão. Então, ela tem essa obrigatoriedade. Agora, se a gente tivesse discutido as cláusulas, se fosse um contrato comutativo comum, aí poderia, sim, a gente colocar uma cláusula de desistência, de renúncia, com multa, isso, aquilo. Mas no de adesão, não. Por quê? Porque o de adesão está aí. Pronto, só vou assinar. Então, eu não posso aderir um plano com a TIM e, do nada, ela renunciar ao meu contrato de adesão se eu estou pagando direitinho, se não há a inadimplência, né? Certo? Então, a 424, ela nega a opção 2. Ela diz que ela é errada pelo artigo 424. A 3, ela diz o seguinte: a parte lesada pelo inadimplemento pode pedir a resilição do contrato
se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos indenização de perdas e danos. Será que cabe em qualquer um dos casos a indenização por perdas e danos? A gente pode levar em consideração o artigo 775. Era até bom vocês estarem anotando, depois eu passo os slides para vocês. O artigo 775, certo? Porque a parte lesada pelo inadimplemento, ela pode sim pedir a resilição do contrato, se não preferir exigir-lhe o cumprimento, cabendo em qualquer dos casos indenização por perdas e danos. O que a gente vai ter em consideração nessa questão é o artigo 775. Eu vou pedir alguém para ler, para a gente destrinchar e entender melhor o artigo 775. Alguém pode ler? Posso ler? 775. Vai já. Os agentes autorizados do segurado presumem-se seus representantes para todos os atos relativos aos contratos que agenciarem. Sim. Exatamente. Então, essa questão ela não está correta. Ela não está correta por quê? Se a parte lesada pelo inadimplemento, o que é o inadimplemento, Gleice? É quando eu deixo de fazer algo que está no contrato. Uma das partes deixou de fazer algo. Ou eu que deveria pagar, não paguei. Ou ela que deveria me entregar algo certo, determinado a um determinado período, não me entregou. Ela pode pedir a resilição do contrato. Mas nem sempre caberá a indenização por perdas e danos. Nem sempre caberá, porque a gente tem no Código Civil diversas coisas. A gente pode falar do caso fortuito, a gente pode falar em relação à própria pandemia que a gente vivencia hoje. E tudo isso é caso fortuito, é coisa que inimaginável. Imagina que você vender um determinado produto, você é comerciante, você é dono de uma loja de imóveis, e você vendeu um determinado produto, vendeu um guarda-roupas para uma pessoa, mas você não entregou na data. Por quê? Porque veio o lockdown e o comércio teve que fechar, todo mundo teve que ficar trancado em casa. Isso aí, você teve a intenção de inadimplementar aquele contrato ou foi uma coisa que surgiu, um caso fortuito, uma coisa que não estava prevista, foi algo imprevisível. Então, nem sempre, a questão aqui fala, porque aqui está dizendo que sempre cabe indenização por perdas e danos, e nem sempre vai caber. A gente está vivenciando isso. Imagina aí você ser dono de um buffet, e aí você fechar com um cliente uma festa de casamento, mas devido ao lockdown, você não vai poder fazer a festa de casamento naquele espaço, naquele clube. Por quê? Porque está tudo fechado em lockdown. Então, a pessoa não pode te pedir uma indenização por perdas e danos porque não casou naquele dia, porque não dependeu de você esse inadimplemento, tá? A 4, ela diz o quê? Deixa eu só botar aqui. A 4, ela diz o seguinte: é nulo o contrato de compra e venda. A gente já começa a pensar. É nulo. Gente, lembra que nulo é diferente de anulável. Nulo, acabou. Anulável, ele pode se tornar nulo, dependendo de uma ação, de provas, enfim, né? Então, é nulo o contrato de compra e venda quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação de preço. Gente, pensa comigo. Se é arbítrio exclusivo de uma das partes, é arbítrio exclusivo de uma das partes, a fixação, seja de preço, seja de qualquer cláusula. Se não há esse acordo de vontades entre as partes, esse contrato aqui, ele vai ser um contrato, digamos que unilateral, ele não tem essa bilateralidade, essa discussão. Então, é nulo, sim, o contrato de compra e venda em que é arbitrária só uma das partes, exclusiva a ela, a fixar o preço ou qualquer outra cláusula. Para isso, para ficar mais claro, a gente vai entrar bem aí no artigo 489. Rapidinho.
Acho que o Franco botou 166. A gente pode ver o 166 também, tá? Nulo Mas, é o contrato de compra e venda quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Letra da lei. É verdadeira. Mas, assim, aí você diz assim, Gleice, mas como é que eu tô no meio de uma prova, às vezes lá na UAB, ou no concurso, ou em alguma coisa, como é que eu vou lembrar de cada artigo desse jeito? Gente, a gente vai analisar a questão. É nulo o contrato de compra e venda quando se deixa arbítrio exclusivo de uma das partes fixação de preço. Aí tu já pensa, uma só das partes vai arbitrar algo no contrato, então esse contrato vai ser nulo, porque ele é de compra e venda. Agora, se ele é de doação, né? Agora, se ele é um contrato de doação, pode vir do jeito que vier. Agora, ele é de compra e venda, bilateral, comutativo. Pode falar, tá, Samara? No caso, tipo assim, eu vou comprar uma televisão, lá o preço já está estipulado, né? Eles não vão diminuir o valor dependendo da empresa. No caso, quem escolheu o valor não foi só uma parte, não foi exclusivo dela? Pode. Sim, mas aqui, ó, quando se deixa o arbítrio exclusivo de uma das partes, a fixação do preço, né? Então, você pode discutir, mesmo que no final permaneça o preço que aquela pessoa te diz, mas você pode discutir, você pode fazer uma proposta, você pode propor um preço, você pode propor um desconto, porque quando, mesmo o preço estando lá fixo, mas você diz, mas eu quero comprar à vista, eu não vou comprar em 12 vezes, esse preço pode ser negociado e tal, então você tem esse poder de comunicação, você tem esse poder não de decisão, porque quem vai decidir realmente é quem está vendendo, né? Ele vai decidir o preço do produto que ele está vendendo. Isso aí é uma faculdade dele, mas você tem o poder de discutir, de falar, de antes de fechar esse contrato, tentar mudar alguma coisa. Agora, quando o contrato ele já é arbitrado, exclusivo, só quem pode falar em preço é o vendedor, aí ele vai ser nulo. Não significa, Samara, que você vai mudar o preço, mas significa que você tem, enquanto consumidora, enquanto uma das partes do contrato civilista, você tem esse poder de negociação. É uma livre, uma livre e espontânea vontade sua em adquirir aquele produto. Então, você vai negociar, conversar, tentar mudar alguma coisa, mesmo que você não mude. Mas eu quero esse produto, tá caro, mas eu quero, né? Então, assim, não é que você vá conseguir diminuir, mas aqui diz que o contrato é arbitrário e exclusivo. Aqui ele está dizendo que só ele pode falar em preço. E não é dessa forma, né? É só mesmo por essa questão do arbítrio exclusivo de uma das partes, a fixação de preço. Só por conta mesmo dessa palavra arbítrio exclusivo, né? Dessas duas palavras, arbítrio exclusivo. Você pode conversar sobre o preço, nada garante que você vai conseguir diminuir. Mas nada te impede de conversar. Mas se um contrato te impede de conversar sobre o preço, de tentar negociar, se ele te impede isso, aí ele vai ser nulo. Entendeu? Acho que deu para entender, né? Eu entendi. Mas aí a gente vai entendendo melhor, assim, de acordo com os casos que a gente vai vendo, né? Porque assim, o direito civil, você tem que analisar questão de caso. É muito importante que a gente faça estudos de caso, veja algumas questões, algumas jurisprudências, porque apesar de estar no Código Civil, às vezes tem uma jurisprudência que entendeu diferente, um julgado que entendeu diferente. Mas, assim, eu gosto do direito civil porque ele é isso aqui. Ele não dá muita margem a muita interpretação. Eu acho que ele é isso aqui, é mais direcionado, né? Então, às vezes, a gente não gosta muito do direito civil, justamente por isso que ele é muito teórico, ele é muita coisa, muito direcionado, ele não dá muito esse poder para a gente de opinar, ele não dá muito esse poder da gente interpretar. É aquilo. Né, diferente do direito penal, que ele é mais dinâmico, tem diversas observações que você pode fazer, né? Você pode analisar as circunstâncias, por quê, como foi legítima defesa, não foi, e tal. E no direito civil, não. Tá? Então, a opção correta aqui seria a letra A. A 1 e 4 são as corretas. A 10, eu vou agilizar só para não ficar cansativo para vocês, tá? Nos termos da lei civil, salvo estipulação em contrário, além de restituição integral do preço que pagou pelo bem imóvel, a adquirente tem direito à indenização.
A, por danos patrimoniais. B, pelas benfeitorias, inclusive as voluptuárias. C, dos frutos que tiver sido obrigado a restituir. Ou D, pelos prejuízos que decorram direto e indiretamente da perda da propriedade. Vamos entender a questão. Além da restituição integral do preço que pagou pelo bem imóvel, a adquirente terá direito à indenização. Aí nós vamos analisar, tá? Aqui, de uma forma bem clara, essa questão ela está omissa, eu vejo que ela está omissa, mas se a gente observar bem, ela está falando de quê? Ela está falando da própria evicção, né? Se você observar, ela está falando de evicção. Ela está falando daqueles casos em que eu vou restituir integralmente o preço que eu paguei por aquele bem imóvel e a adquirente tem o direito à indenização, né? Então, quem comprou um imóvel que não era daquela pessoa e aí você perdeu a posse, a propriedade, você tem direito à evicção. Vamos ler nessa questão o artigo 450. A gente vai entender bem direitinho o artigo 450. Alguém pode ler, por favor? Artigo 450. Salvo estipulação em contrário, tem direito evicto, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou. Leu o primeiro. Tá. A indenização dos frutos que tiver sido obrigada a restituir. Pronto. Só até mesmo, Samara. Tá. Só isso, obrigada. Só isso aí já respondeu a nossa questão. Qual é a opção que diz que, além desses direitos de restituição integral de preço ou de quantia que pagou, ele também tem direito à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir? Qual a opção? A opção C, né? Então, aqui a gente tem uma questão em relação à evicção. Salvo estipulado o contrário. Gleice, quando vem escrito salvo estipulado o contrário, é algo que vem no contrato? Salvo estipulado o contrato, porque se eu abrir mão de evicção, posso colocar no contrato. Esse contrato, ele não cabe evicção e assinado salvo em contrário. Então, assim, o direito civil é a regra geral. Mas as partes, elas podem colocar cláusulas que não sejam ilícitas, que não sejam abusivas, que não sejam ilegais, mas que estão dentro do acordo de vontade delas. Posso fazer contrato de qualquer coisa que seja lícito, que seja legal, que as partes sejam capazes, maiores de idade, enfim, né? Então, aqui, ele diz justamente que salvo em estipulação ao contrário, né? Ou seja, quando diz salvo estipulação ao contrário, significa a regra geral. A regra geral tem direito evicto, que é aquela pessoa que vai entrar com a evicção, com a ação de evicção, além da restituição integral do preço ou das quantias que pagou. O Eduardo vai entrar contra mim, ele vai querer o dinheiro dele da moto e as parcelas que ele pagou, e ele também tem direito à indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir. O que é fruto que ele foi obrigado a restituir? Digamos, vamos entender, eu adoro exemplo, que fica bem claro para a gente entender. Digamos, naquele exemplo que eu vendi a moto para o Eduardo, que não era minha, era do meu esposo, ele me pagou a entrada e pagou as parcelas. Só que durante esse decorrer do tempo, o Eduardo trocou os pneus da moto, o Eduardo colocou uma cela bem bacana na moto, uma nova descarga, uns espelhos. O Eduardo colocou acessórios de alto valor na moto. Mas quando ele perdeu a posse, ele teve que entregar daquela forma. Ele não pôde tirar o banco da moto, ele não pôde tirar o pneu novo que ele tinha acabado de colocar da moto. Ele teve que entregar daquela forma. Aí eu pergunto para vocês, isso é um fruto, né? Fruto que ele restituiu, né? Fruto do bem principal, da moto. Ele tem direito a me cobrar isso também, além do valor da moto, ou vocês acham que não? Ele tem direito a me cobrar, justamente isso, inciso. Primeiro, a indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir. Ele restituiu a moto com os frutos acessórios que ele colocou de alto valor. Mas ele restituiu integralmente. Então, eu vou devolver a ele o dinheiro que ele pagou, as parcelas que ele pagou e ainda a indenização dos frutos que tiver sido obrigado a restituir. Uma casa que eu fiz uma reforma, enfim, um terreno que eu construí. Tá? A evicção ela realmente é um pouquinho complicadinha, mas eu acho que tá dando para a gente destrinchar ela bem. Certo? Alguma dúvida sobre essa questão? A 10?
Não? Tá tranquilo. Vamos aqui. Gente, vamos aqui. Depois a gente pode continuar. Se ficar cansativo, a gente pode parar e voltar outro dia. Não tem problema. Eu fiz só 15 questões, né? A gente está aqui na 11. Se a gente quiser finalizar as 15, rapidinho a gente finaliza. No direito civil, há exceções ao princípio da relatividade dos efeitos contratuais. Aqui a gente já entrou no bloco 2, o contrato em relação a terceiros. No direito civil, há exceções ao princípio da relatividade dos efeitos contratuais, como, por exemplo, nos institutos da estipulação em favor de terceiro e do contrato com pessoa a declarar. Gente, o que é um contrato com pessoa a declarar? Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém poderia me dizer? Vocês estudaram isso nesse bloco aqui na unidade 7. O que seria esse contrato com uma pessoa a declarar? A gente pode, vou pedir para vocês anotarem, até que vocês podem ver depois, né? Porque a gente está meio correndo o tempo. O artigo 436, 467, 469. Certo? Para a gente entender um pouco melhor o que é esse contrato com essa pessoa que ela vai ser determinada depois. Eu posso fazer um contrato com algum de vocês com uma pessoa que vai ser determinada depois. Vou dizer, olha, eu vou fazer esse contrato com você, mas depois eu vou determinar quem é a pessoa que vai responder por esse contrato. Eu vou te alugar aqui esse imóvel, mas eu vou colocar, vai ser um contrato dessa forma que a gente está vendo aqui no slide. Ele vai ser um exemplo que eu estou dando só para facilitar, tá? Ele vai ser um contrato com pessoa a declarar. Uma outra pessoa que vai receber o pagamento do aluguel, que vai conversar com você. Quando você for entregar o imóvel, ela vai receber o imóvel. Eu sou a dona do imóvel, mas eu vou colocar aqui no contrato uma outra pessoa para estar negociando com você posteriormente, não durante a celebração do contrato eu estou negociando com você, mas posteriormente para estar dando continuidade nesse contrato. Isso é um exemplo de um contrato com pessoa o contrato em relação a terceiros. Aqui já é uma outra pessoa, um terceiro que vai entrar nessa relação. E eu posso fazer isso? Eu posso fazer um contrato com você, mas deixar aqui com outra pessoa, um terceiro a declarar, um terceiro para estar entrando durante a continuidade desse contrato no meu lugar, para estar resolvendo alguma cláusula, para estar verificando algo durante a vigência desse contrato? Pode. Esse tipo de contrato é o que a gente chama de contrato com pessoa a declarar, né? Então, a 11, ela fala justamente disso, o contrato em relação a terceiros. Então, a 11, a gente vê, por exemplo, o artigo 436. O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. Ou seja, gente, o que estipula em favor de terceiro? Como é que ele pode exigir o cumprimento da obrigação? Aluguei um imóvel para o Franco. Já a gente termina, tá? São só 15 questões, a gente já está na 11. Já a gente termina. Sei que está cansativo, até agradeço se vocês tenham participado, mas só para a gente finalizar. São só mais 4 questões rapidinho, vou acelerar. Eu aluguei um imóvel para o Franco. Mas eu disse, olha, Franco, quem vai negociar com você depois, essa pessoa a declarar depois, que eu vou colocar aqui no contrato, é a minha irmã. Ela que vai receber, ela que vai conversar com você, ela que todo dia 10 vai receber o aluguel. Beleza, é um contrato com a pessoa a declarar. Um outro terceiro. Aí o 436, o artigo, ele diz o seguinte, o que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação, né? O artigo 436, ele diz isso. Então, outra pessoa que está em meu nome, ela pode cobrar o aluguel, pode cobrar essa obrigação do Franco? Pode, porque é um contrato, né, onde outra pessoa, um terceiro, está entrando na relação. Aí tu me pergunta, Gleice, se tem você, se tem a pessoa que alugou o teu imóvel, e se tem outra pessoa para cobrar, é um contrato plurilateral, porque tem mais de 2 pessoas, né? Ele continua sendo um contrato bilateral, mas ele é um contrato onde eu vou envolver uma outra pessoa, que essa pessoa ela vai responder por mim.
Então, ele não vai ser plurilateral, porque ela não é uma terceira parte. Ela ainda é a segunda parte. Ela está aqui junto comigo durante a continuidade desse... Depois eu olho o chat, não está dando para ver que eu estou no celular, tá bom? Porque ela está dentro dessa mesma operação, ela está dentro dessa mesma esfera, dessa parte que sou eu, tá? Então, ó, o parágrafo único do 436, ele diz o seguinte: ao terceiro, em favor de quem se estipulou a obrigação, também é permitido exigi-la, ficando, todavia, sujeita a condições e normas do contrato, se de ele anuir. 467. No momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deve adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes. Aqui, 467, ele está bem claro. Então, essa questão ela vai ser correta. Anota bem no cantinho para depois tu verificar. O 467. No momento da conclusão do contrato, pode uma das partes reservar-se a faculdade de indicar a pessoa que deverá adquirir os direitos e assumir as obrigações dele decorrentes. Tá? Olha, eu estou alugando esse imóvel, estou lhe alugando esse imóvel, mas quem vai receber os pagamentos, quem vai verificar quando você sair, quando você precisar conversar alguma coisa, é a minha irmã. Mas ela faz parte da mesma esfera, ela faz parte da mesma parte eu, tá? 467. Aí, assim, dentro disso, a gente tem inúmeros artigos que vão falar sobre isso. 469. A pessoa nomeada de conformidade com os artigos antecedentes adquire os direitos e assume as obrigações decorrentes do contrato a partir do momento em que ele foi celebrado. Ou seja, a minha irmã, ela também vai adquirir direito, assumir obrigações que sejam decorrentes desse contrato. Mas ela faz parte da mesma esfera, da minha parte ainda, tá? Ela ainda não são 3 partes, continua sendo 2 partes, certo? Aqui, assim, vocês né, estudaram isso, né? Sobre o contrato com pessoa a declarar, né? Dentro desse bloco do contrato em relação a terceiros. É só mesmo aqui bem breve. Mas se alguém tiver alguma dúvida, que ele é um conteúdo um pouquinho assim, complicado de você entender. Eu gosto de usar exemplos práticos. Gleice, eu aprendo muito bem trazendo para a minha realidade. Porque quando eu vejo um artigo que eu demoro a interpretar aquilo, eu acho tão longe do que eu vivencio que eu trago para a minha realidade. Aí eu começo a pensar em exemplos, eu começo a formular exemplos e facilita o meu entendimento. Por isso que eu gosto muito de dar exemplo. Fulano vendeu isso, comprou isso, alugou isso, porque relação civilista, 90% dos contratos são dessa forma, computativos, de aluguel, de compra e venda. Na verdade, mais de 80% de todos os contratos celebrados no Brasil são de compra e venda. Então, a gente não tem como explicar de outra forma, né? Então, essa opção da CESP 2019 seria a opção correta por conta do artigo 467. Agora, a 12. Assinale a alternativa, assinale a afirmativa correta quanto à participação de terceiros em relações negociais. Certo? O que estipula em favor de terceiro não pode exigir o cumprimento da obrigação. A gente acabou de ver no 467 que o que estipula em favor de terceiro, ele pode sim exigir o cumprimento da obrigação, ele também tem os direitos e deveres, como se eu estivesse transferindo minhas obrigações, os meus direitos, para essa pessoa resolver. A parte do contrato sou eu, mas ela vai resolver por mim, ela faz parte aqui desse mesmo polo, digamos assim, né? Então, a gente já vê que não está certo. Na estipulação em favor de terceiro, só um minutinho aqui que minha tela saiu aqui dos slides. Vale? Um exemplo é através de procuração, que o terceiro entra na negociação. Pronto. Aqui no caso, ele pode ser utilizado a procuração, mas ele pode também ser já colocado no contrato, anexar a procuração e já está lá no contrato. Pode ser procuração ou pode ser até pela via do contrato mesmo. Gente, coloque bem aí a letra A, vamos identificar por que ela está errada. Bote bem aí o artigo 436. Procurem bem o artigo 436 do Código Civil. Vamos entender por que o que estipula em favor de terceiro não pode exigir o cumprimento da obrigação. Se a gente acabou de falar no 467 que ele pode cumprir, sim. Aí leia bem aí para mim o 436, mas pronto, pode ser em procuração ou só no contrato também.
O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. Pronto. 436, ele é a frase integral. Correta. Então, o que estipula em favor do terceiro, ele pode. E aqui está dizendo que ele não pode. Então, ela está errada. Então, lembra sempre, gente, quando você for fazer uma prova, seja de que for, você vai lembrar o seguinte. Se é um contrato em relação a terceiro com pessoa a declarar, então, essa pessoa ela pode fazer o que eu iria fazer. Digamos assim, falar de uma forma bem simples, né? Se o meu dever, enquanto a minha obrigação é receber o aluguel, é manter em condições adequadas a manutenção daquele imóvel para que aquela pessoa possa residir, então isso é a minha parte, o que eu devo fazer. Então, se eu estou passando para outra pessoa fazer isso, ela vai fazer o que eu deveria fazer. Né? Então, por isso que ela pode exigir o cumprimento da obrigação. Então, ela pode ir lá cobrar o aluguel? Pode. Né? Nesse exemplo que eu dei. É justamente o próprio 436. A B, ela diz o seguinte: na estipulação em favor de terceiro, se ao terceiro, em favor de quem se fez o contrato, se deixar o direito de reclamar-lhe a execução, ainda assim poderá o estipulante exonerar o devedor, ele ainda poderá exonerar o devedor, se ele deixou de reclamar a execução. Leia bem aí o artigo para mim, 437, que ele vai nos responder se essa B está correta ou está errada. 437. Se ao terceiro, em favor de quem se fez o contrato, se deixar o direito de reclamar-lhe a execução, não poderá o estipulante exonerar o vendedor. Não poderá. Isso é muito claro, gente. Se eu deixei de fazer Se eu deixei de fazer a minha parte, como é que eu vou exonerar o devedor se eu não fiz a minha parte, se eu não entreguei o bem, por exemplo? Como é que eu vou cobrar dele se eu vendi aqui uma cadeira e eu não entreguei a cadeira? Como é que eu vou exonerar esse devedor se eu nem fiz a minha parte? É isso que a questão P está dizendo. E é letra da lei. Né? E aqui diz que ele poderá. E o artigo 437 diz que ele não poderá. Então, ela também está errada. Aí vamos analisar a C. Já sabemos que a B está errada. Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este não o executar. Samara, entra no 439, mas de uma forma geral a gente já está vendo que ela está correta, né? Aquele que tiver prometido fato de terceiro responderá por perdas e danos quando este não executar. Exatamente. Ela tem a mesma obrigação que eu, tá? Lembrando que não vai responder por perdas e danos quando for caso fortuito, uma pandemia, algo que realmente impediu, algo geral que impediu o adimplemento daquele determinado contrato. De uma forma geral, eu vou responder por perdas e danos. E a pessoa que eu declarei, o terceiro que eu declarei para participar, para ser o meu polo na minha ausência, porque eu vou viajar, porque eu vou fazer um tratamento, isso acontece muito, a pessoa vai viajar, vou passar 1 ano nos Estados Unidos, vou colocar aqui outra pessoa para resolver isso tudo aqui no contrato, ou se o contrato já estiver feito, já está assinado, está em andamento, aí eu faço o quê? Uma procuração, mas se eu estou celebrando o contrato e já quero fazer isso, posso já anexar o próprio contrato. Então, como é que a pessoa ela vai responder por perdas e danos em caso fortuito? Não vai. Mas, de uma forma geral, se ela não executou o que ela deveria, ela vai responder por perdas e danos. Fui para os Estados Unidos, deixei a Samara resolvendo minhas coisas e ela não fez, ela não cumpriu, por exemplo, a obrigação de dar ou a obrigação de fazer dentro de responsabilidade civil, porque isso aqui está muito aglutinado com responsabilidade civil, e ela não fez, ela tem a obrigação de quê? De reparar. E se houve danos e perdas, ela tem que indenizar por danos e perdas, né? Em meu nome, certo? Contrato em relação à terceira, ela vai estar ali no contrato, pleiteando as obrigações, os deveres, os direitos em meu nome, por isso que ela não é uma outra parte, ela está em meu nome. Então, a letra C está correta, letra da lei, artigo 439.
A D, ela já diz o seguinte, vamos ver porque a D é errada, né? Se a gente já descobriu a correta. Na estipulação em favor de terceiro, estipulante não pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato. Leia para mim o artigo 438, Samara, que ele vai responder por que a letra D está errada. O estipulante pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato, independentemente da sua anuência e da do outro contratante. Exatamente. Então, ele pode reservar-se o direito de substituir o terceiro designado no contrato. O que isso aqui está dizendo? Vamos entender na prática, porque eu gosto de entender as coisas na prática. Ele aqui diz que ele não pode reservar seu direito. Viajei para os Estados Unidos, deixei minha irmã resolvendo tudo. Quando eu voltei, eu posso substituir a minha irmã na resolução dos meus negócios de uma forma bem prática. Pelo que a gente entende, eu posso ou não? Pode sim. Posso sim. É justamente isso que está falando o artigo 438. E aqui na questão ele usou a palavra, botou bem aqui, não pode. Como é que não pode? Os bens são meus, eu não sou incapaz, eu não estou com demência, eu não estou com idade avançada, eu não estou com massa falida. Então, está tudo ok. Por que agora que eu voltei dos Estados Unidos, né? Por que agora que eu voltei dos Estados Unidos eu não posso reaver meus negócios, que eu deixei a terceira tomando conta? Posso, a qualquer momento. E a questão diz que eu não posso. Então, por isso que ela está errada, certo? Questão 13, passe aí, Michel. Gleice, mas no caso aí do terceiro, né? Enquanto o estipulante, né? O estipulante, ele não está presente, né? O terceiro, ele não pode fazer, assim, todas as vontades dele, tipo, vender ou comprar alguma ação. Depende. Ou só com a permissão dele. Depende. Se tiver no contrato que eles fizeram, ou na procuração, que ele pode fazer isso, que ele pode vender, que ele pode comprar, que ele pode negociar, se tiver tudo isso discriminado, ele vai poder. Agora, se não está, se no contrato que eles fizeram na procuração só deu aqueles direitos, na procuração eu estou dando a ele somente o poder X, ele vai executar somente o poder X. Eu estou dando a ele só o poder de receber os meus aluguéis enquanto eu estou no exterior. Ele vai ter somente aquele poder. Agora, se eu deixo o poder para ele de venda de imóveis, de compra de outros imóveis, aí sim, aí ele poderá. Naquelas audiências que a Morgana sempre passa, uma vez eu vi uma audiência justamente sobre isso. O cara era fazendeiro, e aí ele deixou o caseiro tomando de conta de tudo, ele fez um contrato para vender leite, e aí ele fez esse contrato com o pessoal a declarar e botou o caseiro para entregar, com a obrigação de entregar o leite, só com a obrigação de entregar, porque a obrigação de entregar é da outra parte do contrato. E como ele morava fora, ele colocou no contrato a obrigação do caseiro em entregar o leite. Era uma pessoa a declarar. Ele ia cumprir essa obrigação da entrega do bem, mensalmente, diariamente, não lembro bem, tá? E ele viajou. Só que o caseiro, ele foi e começou a vender gado. E se alegando que tinha essa procuração, que tinha esse contrato, mas o contrato e a procuração era só referente à obrigação da entrega do bem diariamente para aquele comprador. Né? Então, eu vi, um dia que eu estava assistindo aquelas audiências que a Morgana sempre pede, eu vi um caso como esse, né? Onde ele vendeu e aí ele teve que fazer o quê? Ele teve que restituir tudo ao dono. E aí ficou uma bola de neve, porque teve gente que comprou o gado, aí o gado não era dele, aí entrou com ação de evicção contra ele, devolveu o gado, mas entrou com ação de evicção, sabe? É tão legal a gente ver aquelas audiências, assim, às vezes a gente até se chateia dela ficar passando audiência, outros professores também, a gente até se chateia. Eu acho que é bom. Pois é, às vezes a gente diz, nem tem tempo para ficar assistindo audiência e tal, mas assim, é um pouco de prática, para a gente ver como o advogado se comporta. E é muito fácil eu falar isso para vocês, porque eu sou aluna igual vocês. Quando um professor diz isso, a gente diz, ele está mandando eu fazer porque ele quer que eu faça isso, aquilo, e ponto, isso. E quando é de aluno para aluno, né, a gente vê que realmente é uma coisa importante, para a gente ver como é que o advogado se importa, qual é o momento de fala, porque eu acho que quem vai atuar na advocacia de forma geral, acho que o maior desafio é a prática da advocacia. Eu, pelo menos, eu nunca tive contato, eu nunca trabalhei em escritório, eu nunca estagiei no fórum, então, assim, não tenho muito contato. Então, para pessoas como eu, que não tem muito contato, assistir essas audiências é uma mão na roda, é como se você estivesse lá estagiando no fórum, né?
Aqui a 13, como se dá o contrato com pessoa a declarar, eu já expliquei, né? Eu já falei agora há pouco. Agora a gente vai aqui para a penúltima, que é a 14. A 14 diz assim. A 14, ela diz o seguinte, no regime jurídico... Passe, Michel, para o 14, para a penúltima pergunta, para a gente encerrar. Eu tenho certeza que já está todo mundo querendo sair. Não saiam ainda por educação, né? Para não me deixar só. Passe aí, Michel, que eu acho que até o Michel já saiu, Samara, olha aí. E a 13? Ele botou a 13 aqui. Porque a 13 a gente já falou agora há pouco, né? Que é como é que se dá esse contrato com o pessoal a declarar, né? Que é um negócio para deixar qual, Gleice? Deixa no 14, na pergunta 14. Né? Pronto. Porque é um negócio jurídico que faculta um dos contratantes, pode ser um dos contratantes, ele pode estar uma pessoa a declarar a indicação de uma pessoa que adquirirá os direitos, que será responsável pelas obrigações, tanto eu que estou vendendo, como quem está comprando, nesse negócio, qualquer das partes pode colocar um terceiro como uma pessoa a declarar, né? Aí o parceiro que eu já expliquei. Aí a 14, ela diz o seguinte, no regime jurídico concebido pelo Código Civil, a resolução, resolver o contrato, findar o contrato, a resolução contratual pela onerosidade excessiva, pelo pagamento excessivo de juros, multas, enfim, juro, multa e mora excessiva, depende da demonstração da superveniência de fato imprevisível, ou seja, aquele impossível de ser antevisto pelas partes. Gente, eu fiz um artigo agora sobre isso, sobre a pandemia, em relação a como é que ficam os contratos, em relação à pandemia, como é que ficam os contratos, se a gente está vendo aqui que ocorreu um fato imprevisível, a superveniência. O que é superveniência? É sobrepor. É algo mais importante, é algo que está acima. Então, superveniência é algo que sobrepõe, que está ali acima, né? Então, a pandemia está acima dos nossos contratos, porque nos impossibilita de executar muitas coisas, né? Assim, esse artigo foi justamente sobre a onerosidade excessiva, porque muitas vezes, eu não paguei meu carnê na Zeni, porque a Zeni estava fechada. Mas a Zeni estava recebendo pagamento pelo Pix. Mas eu não tenho Pix, eu perdi o emprego na pandemia. Isso é um fato superveniente? Eu perdi o emprego por conta da pandemia e não poder pagar? É um fato superveniente. O aumento dos empregos. Eu fiquei doente, eu não. Vou mudar até o exemplo. Outra pessoa ficou doente, internada lá com Covid, aí não pagou o boleto. Foi um fato superveniente, imprevisível e impossível de ser antevisto pelas partes? Sim. E aí, como é que fica essa questão da onerosidade excessiva? Onerosidade, né? Onerosidade de dinheiro, valor monetário, ele é excessivo quando a pessoa está lá cobrando juro em cima de juro, sendo que você não pagou a prestação porque ou você estava internado com Covid, ou a loja estava fechada, né? Aí eu vou pedir para você, para a Samara ou qualquer outra pessoa, ler o 478 para responder a 14. Artigo 478. Nos contratos de execução continuada ou deferida, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa com a extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão à data da citação. Exatamente. Então, a 14, é certo ou é errada, baseada no que a Samara acabou de ler para a gente no 478? Lê de novo. No regime jurídico concebido pelo Código Civil, a resolução contratual pela onerosidade excessiva depende da demonstração da superveniência de fato imprevisível, ou seja, aquele impossível de ser antevisto pelas partes? Sim. Sim. Exatamente. Ei, Gleice, e no caso, tipo assim, financiei meu carro, aí eu passei 4 meses sem poder pagar as parcelas. No momento em que eu vou pagar, aí vai acumular os juros e tal. Eu sou obrigada a pagar os juros, já que estamos passando por essa pandemia e tal, estou desempregada. Como é que acontece? Você pode repetir, Samara, por favor? Eu não entendi bem. Você foi comprar um carro. O exemplo é financiei um carro, aí iniciou a pandemia, né?
trava geral, e aí eu perdi meu emprego e não consegui pagar as parcelas em dias. Aí eu posso pagar, por exemplo, deixei de pagar 4 parcelas, aí eu posso pagar as 4 parcelas todas de uma vez sem poder, sem pagar os juros? Ou não? Eu tenho uma obrigação de pagar os juros? Assim, Porque pode ser, exatamente, pode ser negociada e você pode recorrer a essas questões de fatos supervenientes, a essa questão da pandemia. Você pode recorrer a isso para justificar a ausência do seu pagamento. Mas pode ocorrer da financeira do banco dizer, não, eu não aceito, eu só aceito dessa forma. Aí você vai realmente, primeiro tudo que a gente vai fazer, primeiro, a gente tenta, de modo administrativo, resolver diretamente com eles. Aí não deu certo, eles não aceitaram, acham que eu deveria pagar integralmente, mesmo estando na pandemia, eu ficando sem emprego. Aí você vai recorrer aos artigos do Código Civil que diz que quando ocorrer caso fortuito, coisa que lhe impeça de pagar, você tem direito à renegociação do contrato. Muitos contratos no Brasil, eles estão sendo renegociados por conta da pandemia. Então, o que eu firmei há um ano atrás, eu posso não estar conseguindo manter. E também, os próprios bancos, hoje em dia, eles estão dando pausas. Por exemplo, você tem um financiamento. Aí, devido à pandemia, você tem o direito de pedir o banco para paralisar aquele teu financiamento, para continuar com o bem. Tu continua com o bem, mas aquele financiamento vai dar uma pausa de 4 meses, porque está tudo em lockdown, tudo fechado. Depois dos 4 meses, você volta a pagar. E aí, não vai correr juro, nem multa, mas se você deixou de pagar e você não tentou isso, você tentou administrativamente, mesmo assim a empresa, a financeira não aceitou, você vai recorrer realmente à justiça. Você vai recorrer à justiça. Inclusive, teve até alguns julgados durante a pandemia que impedia você de despejar o inquilino, porque antes você tinha isso de despejar o inquilino com 3 parcelas de aluguel não pagas, né? E aí, na pandemia, teve julgado que você não poderia fazer isso. Por quê? Porque está na pandemia, a pessoa provavelmente está sem emprego, está com pouco dinheiro, está tudo fechado. Então, eu acredito, né? Eu não vou te falar assim com toda certeza do mundo, mas pelo pouco que eu sei, eu acredito que também se enquadra nessa questão de você deixar de pagar uma parcela e ter essa justificativa. Eu não lembro agora do artigo, eu vou disponibilizar depois para vocês o artigo que eu falei, o artigo que eu construí nesse ano. O artigo que eu construí esse ano sobre a onerosidade, sobre a resolução de contrato, renegociação de contrato, para depois vocês darem uma lida, justamente em relação à pandemia, mas de uma forma bem geral mesmo, Samara, assim, bem por cima. Eu acredito, eu entendo pela própria legislação que você tem direito, sim, de recorrer a não pagar esses juros, porque foi uma coisa que independeu de você, né? Desde o ano passado que o FIES, ele, por exemplo, você não pagar na data que é estipulada para você do vencimento, né? Você não paga juros. Então, por exemplo, eu não paguei o mês passado, mas se eu pagar esse mês, o atual e a parcela do mês passado, eu não pago nenhum juros. Isso é bom. Exatamente. Não é exatamente. Porque o juro do FIES é altíssimo, viu? Se você ficar. Só que existem empresas que não vão ligar para isso, né? E por isso que tem que recorrer à justiça. Não conseguiu administrativamente, recorre à justiça. Que, né, tem boas chances de você pagar só o principal, digamos assim. A última, para a gente finalizar, a 15. A 15 é a cereja do bolo, né? Enorme. Passa, a gente pensar. Passa aí, Michel. Então, a 14, vocês viram, ela é correta, né? Por conta do próprio artigo 478, que é essa Samara lei. Aí aqui a 15, para finalizar a cereja do bolo, para a gente pensar, para deixar vocês pensarem aí e me responderem ela. Vamos prestar atenção aqui bem direitinho. Finge que você está com ela aí grifando. Em 5 de dezembro de 2016, Sérgio, mediante contrato de compra e venda, pronto, já sei o tipo de contrato de compra e venda. Ele comprou de quem? Do Fernando. Fernando vendedor, eu sempre boto assim, do lado das minhas questões. Fernando vendedor, Sérgio comprador. Contrato, tipo, compra e venda. Ele comprou um computador seminovo, 2014, da marca Massa, pelo valor de R$5.000.
O pagamento foi integralizado à vista. Significa o quê? Já foi pago. Mas houve a tradição, até aqui não houve, né? Ele pagou, mas não está dizendo que ele está entregando. O pagamento foi integralizado à vista no mesmo dia. E foi previsto no contrato que o bem seria entregue em até um mês. Olha aí, ele já pagou, mas está no contrato que a tradição só ocorreria em até um mês. Porque, na regra geral, efetuei o pagamento, tem que haver o quê? A tradição, a entrega do bem. Mas aqui eles acordaram que só seria em um mês. Se está no contrato, beleza. É aquela questão que eu digo, né? Em cláusulas contrárias ao dispositivo, ou seja, aquele que está no contrato prevalece ao que está no Código Civil. Se o que tiver no contrato não foi lícito, não foi legal e tal, ele vai prevalecer. Por quê? Porque as pessoas têm livre, podem articular suas vontades, né? Porque o contrato é isso, é você colocar num papel ou verbalmente as suas vontades. Então, o pagamento foi integralizado à vista no mesmo dia e foi previsto no contrato que o bem seria entregue em até um mês, devendo Fernando contatar Sérgio por telefone para que este buscasse o computador em sua casa. Acordado no contrato, receba o dinheiro, mas só vou lhe entregar em até 30 dias, lhe ligo, você vem buscar. Até aí, beleza, fechou. No contrato, também foi previsto uma multa de R$ 500 caso o bem não fosse entregue no prazo combinado. Ok. Em 6 de fevereiro de 2017, Sérgio, muito ansioso, ligou para Fernando perguntando pelo computador. Ana, que iria trazer um computador novo para... Deixa eu só ver aqui, perguntando pelo computador. Mas teve como resposta que o atraso na entrega se deu porque a irmã de Fernando, Ana, queria trazer um computador novo para ele do exterior, tinha perdido o voo e só chegaria após uma semana. Por tal razão, Fernando ainda dependia do computador antigo para trabalhar e não poderia entregá-lo de imediato a Sérgio. Acerca dos fatos narrados, assinale a alternativa correta. A gente entendeu aqui o enunciado, né? O Sérgio comprou um computador do Fernando, pagou, integralizou a compra. Fernando disse que em até 30 dias, no máximo em 30 dias, pode ocorrer com 10, com 15, com 20, ligaria para ele e dizer, Sérgio, pode vir buscar o computador. Caso ele não fizesse isso, passasse dos 30 dias, ele iria pagar uma multa de R$ 500. Eles celebraram o contrato dia 5 de dezembro de 2016, certo? Então, ele tinha até 30 dias, ele tinha aí até o dia 4 de dezembro de 2016 para entregar o bem. Até 4 de janeiro, desculpa, porque dezembro é 31 dias, né? E aqui eles falaram em 30 dias, eles não falaram em um mês. Então, se eles falaram em 30 dias, vou contar 30 dias corridos, que dá 4 de janeiro, certo? Passou 2 dias, chegou 6 de janeiro, ele ligou e ele não entregou. Porque disse que estava esperando o outro, e aí aconteceu isso, a irmã perdeu o voo. E aí, como é que a gente vai resolver esse contrato? A A, ela diz o seguinte: Sérgio poderá exigir de Fernando a execução específica da obrigação entrega do bem ou a cláusula penal de R$ 500. Até aí, beleza? Ele pode exigir a execução, ele pode dizer, não, você tem a obrigação de dar, né? Eu vou receber, você tem a obrigação de dar naquelas obrigações lá de responsabilidade civil. Você tem a obrigação de dar o bem e tem a cláusula também de R$ 500 como pena, essa multa por você não ter entregue no dia. Até aí tudo bem, ele pode cobrar sim. Só que aí a A diz assim, ó, não podendo ser cumulada a multa com a obrigação principal. E eu posso acumular sim. Ele tem que entregar o bem e ainda pagar a multa. Eu não posso escolher, ou você me entrega o computador, ou então você paga a multa. Então, a opção A, ela está errada, porque diz assim, não podendo ser acumulado. Eu disse que é para vocês responderem, então responder, né? Vamos só ler para depois a gente dar a resposta, para todo mundo pensar junto. Eu já disse que a A não é, né? E é pelo fato que a A não pode acumular multa e entrega do bem. Pode sim, a multa independe da entrega do bem. Se eu fiquei de entregar o bem, está lá no contrato que eu vou entregar no dia X, e depois do dia X eu vou pagar a multa, independentemente de eu entregar ou não, depois eu tenho que pagar a multa. A multa é em relação ao prazo, não é em relação à entrega.
Então, a entrega ela não vai ser superveniente à multa. Né? A já sei que está errado. Que aqui diz que não pode. B. Sérgio, ele poderá exigir de Fernando a execução específica da obrigação, a entrega do bem do computador, simultaneamente a multa de R$500, tendo em vista ser cláusula penal moratória. Gente, a B é o que eu acabei de falar, né? Por que a A está errada? A A está errada justamente porque é cumulativa a entrega do bem e a multa. Eu vou pedir a Samara ou qualquer outra pessoa para ler o artigo 411, que ele vai responder por que a B é a correta. Artigo 411. Quando se estipular cláusula penal para o caso de mora ou em segurança especial de outra cláusula determinada, terá o credor o arbítrio de exigir a satisfação da pena combinada juntamente com o desempenho da obrigação principal. Exatamente, combinada, junto. Ele vai exigir junto, combinada. Então, a A diz que ele não pode exigir junto, está errado. O artigo 411 diz que ele vai exigir junto a entrega do bem com a multa. Então, a letra B é correta. Por que a C não seria? A C diz, Sérgio poderá exigir de Fernando a execução específica da obrigação, a entrega do bem, não a multa. Pois o atraso foi por culpa de terceiro, da Ana, e não do Fernando. Não tem nada a ver se a culpa foi da Ana. Se não foi caso fortuito, uma coisa que atingiu a totalidade das pessoas, como uma pandemia, um furacão, um tsunami, não foi isso? Foi um atraso da Ana? Não tem nada a ver com isso. D. Sérgio somente poderá exigir de Fernando a cláusula penal de multa, não a execução específica da obrigação, entrega do bem, que depende do terceiro da Ana. Nada a ver. Ele vai exigir, ele fez um contrato, ele já pagou, então ele vai exigir o quê? A entrega do bem. Não entregou o bem, vem a multa. Mas a multa exime ele do direito de entregar o bem? Não. Ele vai entregar o bem e vai cumulativamente pagar a multa. Por isso que a questão é a letra B, o artigo 411. Essa multa aí é boa, viu? Para quem vai receber. Não é? Pois não é? Pode passar, Michel. Então, assim, gente, eu sei que eu me estendi hoje no tempo. A gente era para começar de 9 horas e ficar só até 10, né? Mas a gente está terminando agora 11h30. Mas, assim, eu quero deixar com vocês a mensagem de que eu estou disponível quando vocês precisarem. Hoje, eu vou pedir vocês para reforçarem com os colegas. Caso vocês também não tenham respondido àquele questionário, respondam. Peçam aos colegas de vocês para responderem por quê. Ô, Samara, obrigada. Fico muito feliz. Por quê? Porque é a partir daquele formulário que eu vou criar estratégia para eu trabalhar com vocês. Né? Porque o papel da monitoria é essa, caminhar junto com vocês. Não sei mais que vocês, sou aluna como vocês, só estou um semestre na frente, nada mais. Então, assim, o que eu puder ajudar, contribuir no que eu aprendi durante esse semestre que passou, nessa disciplina, eu vou contribuir. Então, e aquilo que eu falei no início, a monitoria não é para quem está com dificuldade. Eu tirei nota baixa. Não, é para todo mundo. É para a gente trocar experiências, para a gente conversar, eu passar um pouco do que eu sei, você também passar um pouco do que você sabe para mim, a gente trocar experiências, né? Então, eu peço e espero que a gente tenha, o semestre já está acabando, né? Mas que a gente possa aí usufruir da monitoria até o final do semestre. Eu estou disponível sempre que vocês precisarem. Esse ano a monitoria demorou porque o processo seletivo foi em março e o resultado só saiu em abril. Então, a gente só teve aí maio para trabalhar, né? E aí começou a semana de provas, enfim. Mas estou disponível. Gleice, eu tenho uma dúvida. Pode fazer uma aula só comigo, individual, de uma dúvida que eu tenho? Posso. Terça e sexta, eu estou disponível para monitoria. É um processo voluntário, mas é um processo que eu faço com prazer. Nem tudo na vida é dinheiro, é ganhar, é ter remuneração. Tem coisa que é muito mais importante do que a remuneração. São as amizades, os laços que a gente cria. E eu, Gleice, eu aprendo muito mais quando eu ensino. Né? Não é todo mundo aqui que me conhece a minha vida anterior à faculdade, mas assim, eu sempre fui professora, eu dava aula no IVA, acho que todo mundo conhece o IVA nos cursos de administração, de ciências contábeis. Então, desde que eu me formei na minha primeira graduação, eu comecei a dar aula na faculdade. É uma coisa galera, que eu sempre logo gostei, atrás ali, lá no fundo da imagem, e eu também é onde vai passar, onde vai ser o Lago de Fronteiras, a parede. Eu não sou mais, hoje em dia, Aqui futuramente eu venho quando estiver fazendo em casa, só
fazendo Só na toda parede, eu não volto. na pós-graduação, só final de semana. Aí eu tem tiro estudo, toda a tem imagem daqui desse ano Mas aqui assim, pra você ter uma é uma coisa que ideia. eu gosto de fazer. Eu gosto de Logo falar, atrás eu ali gosto onde de tá estudar, eu aquela gosto parte mais de verde, passar não sei um se dá pouco pra do ver que eu nessa sei, imagem, até por essa formação, é onde por vai essa ser questão profissional daqui de pra ser trás, professora, eu gosto de lá muito pra disso. Então, trás assim, vai ser a sintam-se água do Lago sempre à Fronteiras. vontade de Não me sei se dá procurar. pra ver um Se eu ponto. souber, eu vou ajudar Lá no você. Se eu não final é o souber, eu vou dizer, olha, eu não Assis. sei, mas eu vou estudar para te E lá ajudar. embaixo Porque a gente aqui não sabe tá tudo, vindo né? uns róis ali Nem os professores sabem tudo, né? Nem os do Enduro professores da sabem Independência o de direito de uma forma 2014, geral. O direito é muito amplo. 7 de Então, assim, o que eu setembro. puder ajudar, estou aqui. Aguardar eles subirem ali pra TCC, gente a Gleice quer imaginar. uma aula Menos individual uns, sobre só esse tem um de assunto. outro Vai do fazer Independência. não sei, me ajude. É um prazer. No seminário, algumas Botando é pessoas pra me descer a procuraram. vara. No seminário que eu faço, poder. Assim, quem precisar, realmente, eu estou aqui. E espero que nós possamos ter outros momentos até o final de semestre como esse. Prometo que a gente vai ser mais breve. A gente demorou muito, até pela minha questão aqui com a tecnologia. Mas a gente pode marcar meia horinha, uma horinha no sábado, que é uma coisa que todo mundo pode assistir, tá conversando, tá debatendo um tema, tá? Então, estou sempre disponível. Então, é isso. Muito obrigada a vocês que entraram, que participaram, que ficaram aqui comigo. Eu estava com medo, eu confesso para vocês que eu estava com medo de não entrar gente. Eu fiquei, meu Deus, se ninguém for para a monitoria, ficar eu sozinha, eu e o Michel, porque eu pedi o Michel para apresentar a tela. Eu fiquei até assim com medo, mas fiquei feliz pela participação de vocês. Tá? Gleice, só mesmo parabenizar pela apresentação, viu? Foi muito bom. Do meio por fim foi que eu ainda me dispersei, não estava prestando muita atenção, mas até a metade eu estava bem focado mesmo prestando atenção, viu? Eu gosto aqui da participação do pessoal da sala. E agradecer pelo teu convite ontem e eu participar hoje. Por livre e espontânea pressão. Né? Amigos são para essas coisas. Muito obrigada, Michel, por ter apresentado o slide. Nada, quando precisar pode falar, viu? Tá bom, muitíssimo obrigada, tá? E deixa a palavra aí facultada para se alguém quiser ainda fazer algum comentário. Gleice, foi excelente a aula. Realmente, eu estava até comentando aqui com o Luiz Eduardo. Eu digo, rapaz, a Gleice explica melhor que o Will. E assim, sanou várias dúvidas que eu tinha em relação até às nomenclaturas, porque até para associar é mais complicado, né? E assim, o direito civil não é meu xodó. Assim, eu acho o direito civil bem difícil, processo civil, assim, eu não